Bem, então, a minha apresentação, eu gostaria de também dizer, dar um bom dia a todos os participantes aqui presentes, né, agradecer a presença de todos vocês. Então, uma breve apresentação sobre como montar um prato saudável para o paciente diabético. Por favor, pode passar o próximo para mim? Bem, então, toda essa minha apresentação, ela é baseada nas recomendações internacionais, né, então, como do American Diabetes Association, também as orientações recomendadas pelos comitês europeus, também são seguidas pela nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Então essa aula foi montada utilizando todas essas diretrizes, tá? Por favor, o próximo. Pode passar. Bem, então nós sabemos que o tratamento do diabetes, ele se compõe a um tripé, né, de onde nós temos a dieta, atividade física, uso de drogas e ou insulina, sendo que a principal recomendação é relacionada a alterações no estilo de vida, mudança comportamental, garantir maior aderência ao tratamento e à dieta prescrita, né, colocando o paciente no centro do tratamento, e um estímulo ao autocontrole. Pode passar a próxima? Então, a gente sabe que dieta, ela vem com significado, às vezes, que não é tão bom, né, as pessoas, elas ficam um pouco relutantes para seguir dieta, porque associam o nome dieta a permanecer, estar sempre de castigo, não poder comer os alimentos que gosta, enfim, associam sempre alimentos saudáveis a algo que não é gostoso e o contrário, né? Então a gente precisa explicar para os nossos pacientes que dieta tem um significado muito mais amplo do que isso, né? Dieta é uma palavra de origem grega, na verdade não é nem mais amplo, não é exatamente esse significado, né? Então dieta é uma palavra de origem grega, cujo significado praticar atividade física, dormir bem, tomar sol em horários recomendados e também alimentar-se adequadamente. Então, quando os gregos utilizavam essa terminologia, eles estavam dizendo tudo isso para as pessoas. Olha, é importante ter um estilo de vida saudável, né? Então, comer de forma adequada significa, então, né, seguir aí essa recomendação, né? Pode passar o próximo, por favor? E como elaborar um prato saudável para o controle do diabetes, né? Pode passar o próximo. Então, eu vou abordar com vocês alguns pontos que eu acho que são os mais importantes, relacionados ao controle de peso, né? Se a gente fizer até um paralelo agora com o que está acontecendo nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas diminuíram sua atividade física, ficam muito tempo em casa e acabaram também ganhando um pouco mais de peso, né? Mas independente disso, a gente sabe que 80% dos diabéticos tipo 2, né, apresentam sobrepeso e ou obesidade, então essa questão do controle de peso é fundamental quando nós pensamos na elaboração de um prato saudável para um paciente diabético. Então, muitas vezes, essa dieta, essa recomendação alimentar para um diabético, ela se confunde com a orientação que nós damos para o indivíduo que é só obeso ou que só tem sobrepeso, né? O controle também das dislipidemias, então, a dieta, esse padrão alimentar seguido, tem que atender também a essa questão de prevenção da doença cardiovascular, né? Controlando, portanto, a concentração plasmática de colesterol e também de triglicérides, e também, claro, o controle da glicemia. Pode passar o próximo? Bom, nós sabemos que alguns alimentos, né, se associam mais aí à obesidade. Então, esse aqui é um estudo americano e ele mostra claramente, né, que o aumento de consumo de bebidas adoçadas, refrigerantes, sucos adoçados, chás adoçados, isso tudo se associa, assim, fortemente, né, com obesidade, alimentos ricos em gordura. E, claro, o que mais se associa com obesidade e sobrepeso é o aumento do valor calórico mesmo da dieta, né, comer muito, né. E a gente sabe que alguns alimentos se associam inversamente à obesidade e sobrepeso, como vegetais, frutas, iogurtes, carnes magras, né? Então, são alimentos que não estão associados aí com a gênese da obesidade. Pode passar o próximo, por favor? E aqui é um ponto importante que a gente deve pensar, e nós devemos orientar nossos pacientes, quanto à densidade energética dos alimentos, né? Isso é um determinante para o consumo calórico total. Então, se a gente comparar um prato aqui, por exemplo, né, um prato que a gente chama de um prato saudável, né? Que é um prato com arroz, feijão, uma carne magra, uma verdura, um legume, enfim. Esse prato, ele tem uma densidade energética de 1,6 calorias por grama. Do outro lado, se a gente pensar em um fast food, né, um sanduíche, uma batata frita, um salgadinho, enfim, qualquer outro alimento que não seja exatamente uma refeição, ele chega a fornecer 2,6 calorias por grama, tá? O prato da esquerda, ele promove muito mais saciedade, né? Ele é um prato que promove saciedade, promove saciação e saciedade.
E o outro prato, né, esse prato com sanduíches e tal, já é um prato que não promove saciedade, induz o indivíduo à hiperfagia, porque a gordura, ela torna os alimentos mais saudáveis, as pessoas comem mais, né, gordura, sal, enfim, açúcar também, né. E um dado interessante também é que esse prato saudável, ele é um prato que ele pesa mais, né, o peso é maior do que o outro, do que a outra refeição, né, do que essa outra escolha, tá? Então, as pessoas comem mais, né, em termos de volume, em termos de peso, e consomem menos calorias quando as escolhas são saudáveis. Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa abordar com os nossos pacientes diabéticos. Pode passar a próxima? Então, as calorias da dieta, elas devem ser ajustadas, claro, para cada pessoa, não é? E a quantidade de alimentos deve ser suficiente para manter o peso ideal. Então, claro que a dieta, ela precisa ser totalmente, enfim, individualizada, né? Cada indivíduo tem a sua necessidade calórica. Pode passar a próxima. E a gente sabe, né, que muitas coisas aí prometeram mudar a vida das pessoas. Quando a gente pensa em obesidade, sempre entra os modismos, né? E os diabéticos também são reféns desses modismos. E eu trouxe para vocês aqui, tomei a liberdade de trazer uma linha do tempo, que foi feita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio Grande do Sul, e eles colocaram desde 2008 aqui a 2018 várias situações aqui que prometeram uma perda de peso, né, para as pessoas. Então, chá verde, óleo de coco, ração humana, suco detox, goji berry, enfim, uma série de situações, né. Pode passar o próximo, por favor? E eu também tomei a liberdade de... Pode passar mais uma vez e mais uma? Pode passar mais uma? Não, volta um pouquinho. Bom, acho que ele não tem importância. Pode voltar só mais um. Eu acrescentei aqui o ano de 1982, foi o ano que eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas, e onde a moda, só para vocês terem uma ideia, era comer pão e macarrão de glúten, né? Dr. Fábio deve lembrar dessa época. E então, só para vocês verem como as modas vêm e as modas vão, né? Hoje em dia se fala tanto em tirar glúten e lactose da dieta para perda de peso, e quando na década de 80 a moda era comer alimentos ricos em glúten, nem uma coisa é verdade, nem a verdadeira e nem a outra, né? Pode passar a próxima. Bem, então, aqui eu trouxe algumas ideias para vocês de elaboração de refeições saudáveis, né? Então, aqui, por exemplo, para um café da manhã, então trouxe um leite desnatado ou iogurte, 2 fatias de pão integral, ou que isso pode ser substituído por aveia, em função do fornecimento de uma boa quantidade de fibras, né? As fibras, a gente sabe, elas retardam a absorção da glicose, então elas previnem aqueles picos hiperglicêmicos, portanto elas devem ser recomendadas, né? O seu uso deve ser estimulado. A questão da recomendação de leite na forma desnatada ou iogurte na forma desnatada é para reduzir o consumo de ácidos graxos saturados, que a gente sabe que eles se relacionam diretamente com a elevação do LDL colesterol, né? As gorduras saturadas não só aumentam o LDL colesterol, mas elas também aumentam a trigliceridemia quando utilizadas em grande quantidade, porque elas estimulam o fígado a produzir maior quantidade de ácidos graxos e, consequentemente, de triglicérides, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui que poderia ser qualquer outro, né, também, mas, enfim, leite substituindo por iogurte, pão substituindo por aveia, aqui pode ser utilizado um queijo branco, um requeijão, né, claro que as preferências individuais devem ser também bastante consideradas, né, o hábito alimentar, as preferências, o sabor, né, as questões culturais, nós também devemos levar em consideração na hora que nós elaboramos a dieta do paciente, porque quanto mais sustentável for essa dieta, mais facilmente eles vão aderir, né? E aqui também, uma fruta que pode ser qualquer uma delas, o diabético tem sempre um pouco de um tabu, né, grande entre os diabéticos, de que eles não podem comer frutas, eles podem e devem comer frutas. O que se recomenda são 3 a 4 porções de frutas ao dia, qualquer uma delas. Claro que sempre lembrando o diabético que uma manga não é uma fruta, né, tem que ser uma fatia de manga. Um cacho de uva não é uma fruta, precisam ser lá 14, 15 uvinhas para ser considerado uma fruta, uma fatia de melão, uma fatia de melancia, né? E uma banana, uma laranja, uma maçã, em tamanhos normais, enfim, isso tudo é considerado uma fruta, tá bom? Pode passar o próximo, por favor? Então, conforme eu já falei, né? Então, as fibras, elas retardam a absorção da glicose, né, prevenindo os picos hiperglicêmicos, e algumas fibras, elas são melhores até do que outras nesse contexto, que são as fibras solúveis. Onde elas são encontradas? Na aveia, principalmente na aveia, no feijão, lentilha, ervilha, frutas cítricas, aquele bagaço da laranja, ele tem uma fibra solúvel muito boa também, né? E por isso que os sucos de frutas não são recomendados para os diabéticos.
aliás, para a população de uma maneira geral, né, porque são muito ricos em açúcar, e quando a gente toma o suco, nós jogamos justamente fora a porção, uma das porções melhores da fruta, que é justamente, da laranja, né, que é justamente essa fibra solúvel que ela apresenta. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Pode passar. E aqui, só para reforçar essa informação que eu trouxe para vocês em relação às fibras, esse é um estudo que foi conduzido em 195 países ao longo do mundo, né? O Brasil fez parte desse estudo, e esse estudo mostra algo muito interessante. Eles avaliaram o número de mortes atribuídos à dieta, tá? E colocaram aqui as causas, né, de mortalidade: cardiovascular, diabetes, neoplasias e outras causas. Veja que coisa interessante. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar, e mais um também. Perdão, volta só um. Isso, obrigada. Então, aqui, se nós observarmos, o que mais se associou com o aumento de mortalidade cardiovascular, e a gente sabe que o diabético ele tem um alto risco cardiovascular, né? É o baixo consumo de grãos, de frutas, de hortaliças, de sementes, né? Ou seja, de alimentos ricos em fibras, tá bom? Então, por isso que a gente realmente precisa reforçar o consumo desses alimentos. Claro, pode passar próximo. Lógico que o sódio, né, é campeão, assim, relacionado ao aumento de risco cardiovascular, o alto consumo de sódio, tá? E aqui nós temos também outras condições, como o alto consumo de gorduras, de açúcares, etc., também se associando ao aumento da mortalidade, tá? Pode passar próximo, por favor. Bem, em relação a um lanche, né, o que se propõe pode ser o consumo de uma fruta com um iogurte, enfim, um pão, né, que também é fonte de fibras, com um queijo branco, enfim, pensar sempre nessas substituições. Pode passar o próximo, por favor? Não, desculpe, pode voltar ao anterior. Então, aqui também podemos utilizar aveia, podemos utilizar nozes, castanhas, né, que são também produtos bem saudáveis. Claro que eles também são calóricos, né, essas frutas oleaginosas, elas contribuem com bastante calorias, mas são fontes, são gorduras que não interferem na elevação do colesterol, então podem ser utilizados desde que estejam, assim, dentro do contexto das calorias da dieta, né. Pode passar o próximo, por favor? E aqui um exemplo, né, de um almoço e jantar. Então, o prato, que é um prato muito simples, né, se a gente pensar, é um prato bastante simples e que nós conhecemos tão bem, né, nós brasileiros conhecemos tão bem, que é o arroz e feijão, ou em substituição ao feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, que vimos que fornecem fibras solúveis, que são tão saudáveis e tão necessárias para os indivíduos diabéticos no controle da glicemia. Legumes e saladas, enfim, o arroz, né, em substituição a uma batata, uma mandioquinha, uma mandioca, enfim, dependendo das preferências. E as carnes, sempre carnes magras, né, frango sem pele, os cortes magros também de carne de boi, e a forma de preparo também é fundamental, né, que se utilize quantidades moderadas, né, quantidades adequadas de gordura no preparo desses pratos, e também a forma, né, de preferência que seja na forma grelhada, na forma assada, e etc. Pode passar o próximo, por favor? Por que a gente insiste tanto nessa questão das gorduras, não é? Então, sabemos que as gorduras saturadas, conforme eu já falei, elas aumentam o colesterol, elas são encontradas nesses alimentos aqui, no coco, no leite. O leite tem bastante gordura saturada, por isso já recomendamos o leite desnatado, as carnes, né? Então, por isso a importância do consumo de carnes magras. Óleo de palma, ele vem sendo bastante utilizado agora em alimentos industrializados, tá? Em substituição aos ácidos graxos trans, que vou falar um pouquinho também sobre eles, né? A gente sabe que esses ácidos graxos trans, eles aumentam bastante o risco cardiovascular, então o óleo de palma, ele vem sendo utilizado em substituição a essa outra gordura, mas o óleo de palma também aumenta o risco cardiovascular, né? Se consumido em grande quantidade. Por isso, os produtos industrializados, eles devem ser consumidos ocasionalmente, né? E em quantidades pequenas, tá? Tanto carne quanto óleo de palma, metade da sua composição é na forma de gordura saturada. Eu vou mostrar depois para vocês um gráfico comparando isso tudo, né? E temos ainda o esteárico, que é a gordura saturada, que é encontrada no cacau. Essa não aumenta o colesterol, tá? Mas, no entanto, a gente tem que lembrar que o chocolate não é feito só de cacau, né? Ele é feito também de creme de leite, gordura trans, enfim, outras gorduras, tá? Aqui, não apareceu aqui uma flechinha, mas era uma flechinha ali aumentando o LDL e os triglicéridos, tá? Os saturados. Já pode passar o próximo, por favor?
Então, aqui nós temos a composição das carnes, né, em gorduras saturadas. Então, vejo que a carne vermelha é a que mais tem gordura saturada. Depois temos o frango, o peixe tem uma quantidade mínima de gordura saturada. E as fontes vegetais de saturados, nós temos, então, o coco e o óleo de palma. Pode passar a próxima. Uma fonte importante também de saturados na dieta são os queijos, né? Conforme o queijo vai ficando mais amarelo, mais gordura saturada ele apresenta. Então, aqui a gente tem queijo parmesão, queijo Minas padrão, mussarela, queijo prato, queijo coalho, né? Que são queijos muito gostosos, mas são bastante ricos em gordura saturada. Conforme o queijo vai ficando mais branquinho, ele tem menos gordura saturada, tá? Então, a gente recomenda... A questão das gorduras para os diabéticos não se refere apenas, não é importante apenas em função dessa sua elevação, de induzir a elevação do colesterol do plasma e aumentar o risco cardiovascular. Mas também a gente sabe que refeições ricas em gordura, elas acabam também induzindo o aumento da glicemia, induz uma elevação mais tardia, né? O carboidrato, ele induz a elevação glicêmica, ele induz até um pico hiperglicêmico, dependendo do tipo de carboidrato, são carboidratos simples, induz para um pico maior, né? Mas a gordura, ela também induz um pico hiperglicêmico, só que um pouco mais lá na frente, tá? Então, por esse motivo que as gorduras, não adianta nós só pensarmos no carboidrato da refeição de um paciente diabético, ou contarmos o carboidrato, e esquecer a quantidade de gordura e o tipo de gordura que é utilizado nesse prato, tá? E a gente sabe que essa elevação glicêmica e também até essa lipemia pós-prandial, né, que também ela é deletéria do ponto de vista cardiovascular, então, isso acontece ainda mais com a gordura saturada, tá? Então, o excesso de gordura na dieta, de uma maneira geral, induz a hiperglicemia tardia, mais tardia, induz a lipemia pós-prandial, e se essa gordura for saturada, esse efeito é mais exacerbado ainda, tá? Pode passar a próxima. Já os insaturados são gorduras mais saudáveis, que não se associam à elevação do colesterol do plasma. Então, a gente tem aqui, são encontrados, né, no azeite, nos óleos, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, enfim, óleo de girassol, né? E aqui nós temos também fontes importantes de ômega 3, como óleo de canola e óleo de soja, tá? O azeite de oliva também é importante, porque ele tem bastante antioxidante, né, compostos fenólicos, pode passar próximo, não se associa com a elevação do colesterol. E aqui a gente tem a composição de todos os óleos e gorduras, né? Então, aqui, conforme eu falei para vocês, o coco com 90% de saturados, a carne e o óleo de palma, metade da sua composição na forma de saturada, e aqui os demais óleos vegetais, né? Pode passar a próxima. Bem, e continuando então, né, o nosso cardápiozinho, né? Então, o lanche da tarde, uma sugestão também, o leite com aveia, que pode ser substituído por um pão integral com queijo branco, aqui um leite ou iogurte desnatado com uma fruta, aqui, conforme eu falei também para o lanche da manhã, né, um leite ou iogurte desnatado com nozes e castanhas. É claro que não é obrigatório essa inclusão dos lanches, né? Tem pessoas que não precisam comer os lanches intermediários, né? Então, isso precisa ser muito individualizado, tá? Até porque tem pacientes que nem comem, às vezes, tanto, né? E a gente começa a colocar tantos lanches ao longo do dia que o que acontece é que eles ganham peso, né? Então, isso precisa ser muito bem individualizado, tem que ser muito bem conversado com o paciente para entender a necessidade calórica desse indivíduo. Pode passar a próxima. Já falei para vocês, então essas gorduras transindustrializadas, elas aumentam muito o LDL colesterol e elas têm um efeito adverso adicional, porque além de aumentar o LDL colesterol, que é aquela lipoproteína heterogênica que leva lá o colesterol para a artéria, né, quando se encontra em grande quantidade, ela ainda reduz o HDL, que faz justamente o contrário, né, vai lá, tira o colesterol e traz o colesterol de volta para o fígado. Então ela é altamente aterogênica, portanto, produtos industrializados devem ser realmente preparados com trans, né, devem ser retirados, tá? Pode passar a próxima. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem, né, uma série de alimentos aí que são preparados com trans, né, que nós sabemos ainda, alguns chocolates, salgados, etc. Pode passar. Com relação aos açúcares, se recomenda no máximo 10% das calorias na forma de açúcar, tá? Eu sei que o Guia Alimentar Americano, ele deve entrar no ano que vem já com uma quantidade ainda menor. O brasileiro come muito açúcar ainda, né, por conta das bolachas recheadas, então aqui é um ponto que a gente deve discutir com os nossos pacientes. A bolacha recheada, ela é rica, muitas vezes, em gordura trans, em gordura saturada, né, como óleo de palma, e também em açúcar, né. Pode passar o próximo? Então, aqui o brasileiro, aqui o máximo, né, do que seria recomendado 10% de açúcar, o brasileiro consome 14% das calorias na forma de açúcar, e o biscoito recheado, ele contribui com mais ou menos 20%, tá? Pode passar?
Os alimentos ultraprocessados, né, a gente tem que tomar bastante cuidado pelo alto teor de gordura saturada e também de açúcares. Por exemplo, um achocolatado em pó, ele tem 20 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa. Aqui uma bolacha recheada pode ter 8 gramas, aqui 20 gramas produtos lácteos prontos para beber, né? Uma lata de refrigerante, ela contribui com 30 gramas de açúcar, que são quase 3 colheres de sopa, então é uma quantidade enorme, ultrapassa o limite, né, do que seria tolerado para o indivíduo. E aqui os sucos também adoçados com grande quantidade de açúcar. Pode passar próximo, por favor? Bem, para aqueles indivíduos, né, que fazem contagem de carboidratos, então a gente sabe que é importante, né, que se pode passar o próximo, que esse queixo está muito pequenininho. Então é feito, né, aquele cálculo do bolos de refeição, né, que seria a dose de insulina para cobrir os carboidratos de uma refeição. Então aqui é importante que se conte os carboidratos, aqui exatamente para fazer os ajustes da dose de insulina, né? Pode passar a próxima. Aqui montei também um prato balanceado, saudável, como aquele, né, que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, pode passar. Então, aqui um prato com mais ou menos aí 50 gramas de carboidratos, e daí o nutricionista e o médico vão orientar o paciente em relação a essa relação insulina-carboidrato que será utilizada, né? Pode passar a próxima. Bem, então, como um padrão alimentar saudável, o que se recomenda para o paciente diabético? Eu já falei então das calorias, né? E um padrão mediterrâneo, que é plenamente, totalmente possível nós seguirmos esse padrão no Brasil, porque nós temos todos esses alimentos que compõem a dieta do Mediterrâneo, né? Que são frutas, hortaliças, cereais, grãos, sementes, enfim, temos óleos saudáveis, a inclusão de produtos lácteos desnatados, carnes magras, portanto, com baixo teor de saturados, ovos, etc. Né? Então, é um padrão que ele é recomendado internacionalmente falando para o tratamento do diabetes, tá? E lembrando que o prato brasileiro, de norte a sul do Brasil, independente das diferenças culturais que nós temos de hábitos alimentares diferentes, é plenamente possível nós montarmos uma dieta com esse padrão mediterrâneo, com os nossos alimentos regionais, né? Pode passar a próxima. Lembrando que no Brasil, infelizmente, nós estamos na contramão do que é recomendado internacionalmente falando, nós estamos diminuindo cada vez mais o consumo de feijão, esses são os últimos dados do IBGE junto com o Vigitel. Veja como o brasileiro vem consumindo menos feijão, pode passar a próxima. Consumimos 1/3 do que é recomendado para frutas e hortaliças, o brasileiro consome meia unidade de fruta por dia, de norte a sul do Brasil, e consumimos aí, como eu já falei, 1/3 da quantidade recomendada para hortaliças, tá? Então temos que reforçar o consumo desses alimentos entre os nossos pacientes. Pode passar a próxima? Pode passar? Essa é a mesma informação. E aqui é um gráfico um pouquinho mais antigo, mas eu gosto dele, porque mostra como nós não atingimos a meta do que é recomendado, né? Para alimentos que são bem saudáveis, e como ultrapassamos o limite, extrapolamos o limite daquilo que seria, que traria algum efeito deletério, né, como gorduras sólidas, açúcares, grãos refinados, sódio, etc. Pode passar a próxima, por favor? Bem, então acho que, assim, rapidamente, né, era mais ou menos o que eu tinha para apresentar para vocês, agradeço mais uma vez a atenção.